E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, tá? Trabalho com o Fred Almeida e tal, alguns psicólogos aqui. Enfim, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser o porquê, é o nome do título, né? Eu sei que você sabe que você clicou aí, mas a gente vai falar sobre psicologia, política e marxismo, né? Esquerda, mas não da teoria marxista, do esquerdismo, né? Será que todo psicólogo precisa ser de esquerda? Por que a maioria dos psicólogos são de esquerda? Vamos lá. Bem, eu não vou te ensinar o que é marxismo, né? Mas, enfim, eu vou falar de uma maneira superficial. Se você quiser entender, vai estudar isso, né? Aliás, eu presumo que já tem estudado. Mas, de maneira geral, o marxismo é uma teoria política, né? Desenvolvida quase que completamente em Londres, né? Na Inglaterra. Teve os caras que mais falaram sobre isso foram o Marx e o Engels, né? Aliás, os que mais falaram não, mas acho que os mais conhecidos, né? Tem outros caras aí. O mais recente que eu me lembro assim de importância é Anthony Gramsci, né? Esse cara aí falou muito. Você tem aí no Brasil quem? Florestan Fernandes, Paulo Freire, né? E da psicologia você tem Ana Bock, Maria Helena de Souza Pato, Leon Krochik, você tem uma par de gente aí que fala sobre, né? Como eu falei, né, eu acho que você sabe mais ou menos o que é esquerda, né, e direita, o que quer dizer liberalismo, neoliberalismo, pelo menos por cima, né, de maneira essencial. E assim, por que a maioria dos psicólogos eles têm uma predisposição a ser de esquerda? Porque é o que mais a gente observa, o que mais a gente consome na faculdade, né? Quando na verdade não, deixa eu esclarecer. Na psicologia existem dois tipos de psicologia social. Existem vários ramos de psicologia, como você sabe. Um deles é a psicologia social. Dentro da psicologia social você tem aí algumas linhas, né? Psicologia sociohistórica, psicologia social psicológica e as teorias das, né, identidades sociais, enfim, tem uma pá de... A que tem mais força, pelo menos nas melhores faculdades, né, nas mais renomadas, é a sócio-histórica. Porque o nível intelectual da literatura desse pessoal é muito grande, né? Embora o pessoal de direita fale que não, mas tem aí alguns expoentes como o Olavo de Carvalho falando que não é bom. É bom sim, entendeu? Tipo, é um material bom, né? Mas enfim, por que a maioria de nós temos a tendência de esquerda? Porque a gente absorve muito isso na faculdade, né? E porque quando a gente vai mais a fundo, você vai ter aí Adorno, você vai ter todos os caras, Walter Benjamin, todos os caras que, né, que falam de psicologia, pelo menos, e de filosofia, pelo menos da maneira que a gente absorve na escola, são de esquerda, de orientação, né, de esquerda. É a escola de Frankfurt, né? E por que a gente não tem tanto material de direita? Na verdade a gente tem, só que é muito focado em psicologia, né, que são as psicologias psicológicas do Haroldo Rodrigues, dos Alports, né? Enfim, de todas as pessoas que você encontra no livro do Haroldo Rodrigues. Aí você vai ver lá que o cara tem N citações, e essas citações elas são de pessoas que têm mais tendência a ser de direita, né? E porque são americanizadas também. E por que a gente tem mais gente de esquerda do que de direita nesses livros? Porque os assuntos que esses caras tratam são que tem maior apelo social. A psicologia social sócio-histórica, a psicologia social sociológica, ela se preocupa muito com o mundo externo, né? Com o ambiente e tal, com o composto social. Então é evidente que esses caras vão falar mais de política, né? E porque a gente sabe também que a forma com que a sociedade hoje ela se manifesta, ela existe, ela é influenciada diretamente pela política e influenciada diretamente pela gente, né? Aliás, influencia diretamente nós pessoas, né? Todo psicólogo é obrigado a ser de esquerda? Não, você pode ser de direita também, desde que você tenha embasamento para isso, né? A gente psicólogo, nós psicólogos, a gente tem que tomar muito cuidado, né?
Porque a gente, por exemplo, eu não sou economista, né? Não sei como é que as coisas funcionam para dizer que o socialismo, que a esquerda é melhor que a direita. Eu sei que, do ponto de vista da psicologia que eu estudei, né, o modelo social de esquerda ele é mais coerente, né, de acordo com a minha visão de mundo, né. Que é uma pergunta que você tem que fazer. Qual é a minha visão de mundo? Qual é a minha visão de sujeito? Ah, se a minha visão de mundo é essa, se a minha visão de sujeito... Se eu imagino que o sujeito funcione desta forma, então a teoria que eu tenho que seguir é essa aqui, né? Você não pode ficar aí achando que direita é melhor porque seu professor fala, ou que esquerda é melhor porque seu professor fala. Isso é babaquice. Outra coisa. Vamos lá. Vamos dizer que você, que está me ouvindo, por mais que você seja... que você acredite em socialismo e tal, que você seja influenciado pelos teus professores. Na medida que você fala assim, eu vou usar um teste psicológico na minha clínica, ou um teste psicológico no lugar onde eu trabalho, percebe que você está dizendo que você é um cara de esquerda, mas você está usando um teste de direita? Porque teste psicológico, na maioria das vezes, ele é feito por pessoas que têm uma visão de mundo diferente da que você acredita. E essa é uma das críticas que a gente faz na psicologia. Pô, o teste não é bom, ou o teste americano não funciona no Brasil. Mas por quê? Porque esses testes eles são feitos por pessoas que moram em outra sociedade, outro país, com outras diretrizes políticas, né? Então, basicamente é por isso que todo psicólogo, a maioria dos psicólogos são de esquerda, porque a gente absorve mais isso na faculdade. Né? E por que a gente absorve mais coisas sobre isso? Porque são coisas cujo conteúdo tem muito mais qualidade, pelo menos do meu ponto de vista. Fala de coisas que são muito mais importantes, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Se você pegar a tua... Eu acho que não é mais... Eu acho que não é... Eu não sei se eu estou me expressando direito. Não é o que você mais absorve na faculdade, porque você absorve mais coisas que não tem nada a ver com a esquerda da política do que com direita. Você absorve mais coisas de direita que de esquerda. Mas eu acho que o conteúdo é mais relevante, né? Ele te toca mais. Ele te desperta maior né, necessidade de maior rebeldia, né? Uma visão de mundo totalmente diferente, totalmente fora das ideologias. Quando você percebe, quando você aprende psicologia sociológica, que é essa de esquerda, aí você vai ver o mundo de uma maneira totalmente diferente. Você vai falar, porra, velho, eu vivo numa Matrix, ou eu vivo num mundo cheio de grades e com grades invisíveis. Você percebe isso, você presencia, você vive isso. Então você meio que entra de cabeça, né? E não é lavagem cerebral, como as pessoas acham, né? Que, porra, o cara de esquerda, ele sofreu uma lavagem cerebral. Não é isso, velho. Geralmente, na maioria das vezes, é processo de reflexão, é fruto de processo de reflexão profundo. Pega os caras que são de esquerda, pega os teus professores que são de esquerda, vai lá no CNPq e vê o tipo de trabalho que esses caras fazem. Trabalho de qualidade excelente. Aí você vai ver os trabalhos de gente que é de direita, você vai ver que é coisa estúpida. Um dia desse, por curiosidade, eu já falei isso em outro vídeo, eu fui ver o tipo de trabalho que os caras fazem em Cuba, nas universidades. É tipo assim, você sabe que tem vários tipos de câncer, né? Os caras descobriram a cura de um dos cânceres. E a gente no Brasil é tipo assim, como fazer com que leve mais torcida pro estádio de futebol. É tipo estúpido. Você vai em Harvard, aí você vai ver o tipo de material que esses caras produzem na academia. É tipo assim, como fazer a bola de futebol rolar mais rápido, para tornar o jogo mais dinâmico. Então é um negócio muito louco. Então quando você para fazer uma reflexão dessa, você fala assim, igual que você pensa, não, você é um cara de esquerda. Porque no final das contas o que eu tenho como objetivo é fazer o mundo, tornar o mundo um lugar melhor. Se é a melhor forma, não sei. Eu não sei. E acho que os seus professores também não sabem. Mas eu acho que a que é mais igualitária. Né? Por exemplo, eu sou um cara extremamente contra essa reforma trabalhista. Né? Porque eu sou um cara de esquerda. Mas por que a esquerda é contra isso? Porque é ruim a reforma trabalhista? Não, muito pelo contrário. A reforma trabalhista, se fosse num país sério, seria ótimo. O problema é que a gente vive no Brasil. Né? As taxas da bagagem é ruim? Não, não é ruim. Muito bom. Só que no Brasil o bagulho é louco, vai ser ruim. Por exemplo, vão te taxar mais bagagem agora. Você acha que os caras vão pegar a passagem e reduzir o preço? Não vão. Eles vão manter e vão incluir a taxa da bagagem. Ou no pior cenário, vão aumentar a taxa da passagem e ainda vão aumentar a taxa da bagagem. Pra te ferrar. Eu escutei um negócio no Facebook, eu li na verdade. Tipo assim, nos Estados Unidos não tem FTS, não tem 13º, não tem nada e o pedreiro tem Camaro.
que é um super carro. É verdade. Só que quanto que é o salário lá nos Estados Unidos? Quanto que é a hora do profissional lá? No Brasil, o que, que eles estão querendo fazer? Estão querendo tirar todos os direitos trabalhistas, né? Com a ilusão de que vai ser tipo Estados Unidos. Só que aqui, amigão, na boa, deixa de ser ingênuo. Os caras vão fazer o seguinte, abstrair o direito e aumentar a carga horária de trabalho, diminuir o salário e cobrar mais. Tipo, não vai ser como é lá. Por que eu tô falando isso? Para entrar lá no que eu falei das pesquisas, por que a gente de psicologia social sociológica é tão cri-cri e evita ao máximo se misturar com esses caras? Porque a gente pega muito modelo americano, muito modelo europeu, que são psicológicos, que são de direita, né? E traz pra cá, mas a realidade dos caras é outra. A realidade dos caras é totalmente diferente. E por que eu tô dizendo isso? Para dizer o seguinte, que os materiais mais impactantes que a gente recebe na faculdade são de esquerda. E a gente consegue desenvolver um processo de reflexão profundo que nos mostra justamente isso, que o mundo é de um jeito, que o mundo assim ele funciona de um jeito no Brasil. Aliás, o mundo não, as pessoas, a sociedade, o contexto funciona de um jeito no Brasil e funciona de um jeito diferente em outros lugares. Né? E que na maioria das vezes o Brasil e os países da América Latina, os países mais pobres, não vamos falar de Brasil, servem de escravos, são oprimidos por esses caras, por esses países mais grandes. Mas oprimidos como eles vêm aqui com uma arma e querem prevalecer sobre a gente? Não, não é isso. Os caras eles te obrigam a imprimir, a absorver a política de juros deles. Né? Eles te obrigam a comprar produtos deles, a produzir produtos para eles a preço pífio. Então, né, é esse tipo de reflexão que a gente começa a ter. E nós, psicólogos, a gente sabe que esse tipo de coisa ele influencia na vida do sujeito, do cidadão. Porque a gente sabe que o cidadão, ele vai vamos supor que as leis trabalhistas sejam aprovadas, né? Provavelmente serão. A gente sabe que o cidadão, mesmo ganhando menos, trabalhando mais, vai querer manter sua família bem. E aí, o que adianta a gente, psicólogo, fazer um trabalho com esse cidadão se o problema dele, se a loucura, se o estresse está vindo de um sistema totalmente opressor, mas opressor no sentido de escravocrata, policialesco. Então, quando a gente para fazer essa reflexãozinha, a gente acaba dizendo assim, não, eu prefiro ser um cara de psicologia social, psicológica, sociológica, de psicologia social latina, de psicologia social de esquerda, né? Porque a nossa visão de mundo ela é muito impactante. Bem, pessoal, espero que você tenha entendido porque que na maioria das vezes os psicólogos são de esquerda, dizer que você não é obrigado a ser um cara de esquerda. Se você não se encaixar na linha de raciocínio com que a psicologia social sociológica se mostra, vai para o outro lado. Mas saiba que, antes de criticar a esquerda, viva a esquerda. Se você é de esquerda, antes de criticar a direita, viva a direita. Porque até para criticar você precisa conhecer, né? E assim, critica o que a psicologia fala. Não entra em economia, não entra nesse tipo de coisa, porque isso não é o nosso objeto de estudo. A gente não manja nada disso. Beleza?